Como fazer jejum? Eu posso morrer com isso? Eu vou desmaiar? Eu vou ganhar 5 quilos de massa muscular? Eu vou perder 10 quilos de gordura? Então, galera, esse novo vídeo a gente vai falar sobre jejum intermitente. Será que o jejum intermitente que todo mundo fala, que todo mundo quer fazer, é mesmo a solução para todos os problemas? Então, vamos falar um pouco hoje sobre isso, certo? E é o seguinte, o jejum intermitente. Para começo de conversa, o jejum intermitente, ele é uma ferramenta nutricional, certo? Ou seja, ele é algo para estimular vias metabólicas, ele é algo para realizar sensibilidades hormonais, como por exemplo, sensibilidade à insulina, é uma das coisas que pode ser utilizado, certo? E não, lembrem bem disso, não é utilizável com todo mundo, simplesmente por conta de rotinas e costumes alimentares. Algumas pessoas não têm o costume de comer em grande quantidade em uma pequena janela de tempo, certo? E o que é essa janela de tempo? É o seguinte, nos protocolos de jejum, existem protocolos de 12 horas, existem protocolos de 16 horas, protocolos de 20, até 24 horas, e existem alguns jejuns mais extremos, que aí já passam para bem mais tempo, mas que não é indicado, certo? Depende muito do caso, certo? Enfim. Então, o mais utilizado pela população e também pelos estudos é o jejum de 16 para 8, ou seja, 16 horas de jejum e 8 horas com uma janela para se alimentar. Só que, o que é que acontece? Muitas pessoas ficam em jejum durante essas 16 horas, tá ok? E durante as 8 horas come o que quiser. Você vai emagrecer assim? Ou você vai engordar assim? Talvez sim, talvez não. Por quê, galera? Porque tudo vai depender, certo? A questão de emagrecer ou a questão de ganhar massa muscular ou engordar vai depender da sua taxa de metabolismo basal, TMB, que eu creio que alguns de vocês já sabem, certo? O que é essa TMB? É a quantidade de caloria que você gasta só em ficar parado, só em estar deitado, em estado de repouso, certo? E aí, se você incluir as suas atividades diárias, você vai ter uma TMB mais essas atividades diárias, que aí vai ter uma quantidade de calorias que você vai gastar durante todo o dia, certo? Mas é o seguinte, e aí se você estiver consumindo nessas 8 horas a mais do que essas calorias gastas durante o dia, e aí, como é que fica? Ou seja, tendo um caso desse, você vai ganhar peso. E caso contrário, se for uma pessoa que quer ganhar massa muscular, e aí ela começa a fazer o jejum intermitente, mas ela não consome a mais do que gasta, ela vai consumir a menos. Ela vai ganhar massa muscular? Pode até ganhar, mas vai ser bem mais complicado e bem mais improvável do que isso aconteça. Então, galera, eu trouxe algumas perguntas aqui que algumas pessoas me fazem no Instagram, ao vivo, ou no WhatsApp, nas redes sociais, por um geral, que é o seguinte: o que é que eu faço para não quebrar o jejum? O que é que eu posso comer sem quebrar esse jejum? E a primeira pergunta é: água. Água quebra o jejum, galera? Não. Água não quebra o jejum, certo? Cafeína. Cafeína quebra o jejum? Seguinte, a cafeína, pode estimular ainda mais alguns hormônios a serem secretados e ela pode também estimular algumas vias metabólicas a serem prioritariamente utilizadas para a formação de energia, certo? E isso faz o quê? Isso vai tirar do jejum? Não, a cafeína não vai tirar do jejum, mas ela vai potencializar um pouco algumas vias metabólicas específicas. E a glutamina? A glutamina quebra o jejum? Então, galera, a primeira variável para saber se vai quebrar o jejum ou não é a quantidade de glutamina a ser administrada e para quem vai ser administrada. Por quê? A glutamina, ela é um aminoácido. E se a gente for estudar a cadeia de formação de energia, existe uma via que vai pegar essa glutamina e vai poder transformá-la em glicose. E isso vai tirar o indivíduo, principalmente dependendo da quantidade, vai tirar o indivíduo do jejum. Porém, entretanto, todavia, indivíduos que são treinados, que têm uma atividade mitocondrial bem mais evoluída, o que é que acontece? Esse jejum ele pode se permanecer, porém, é muito mais provável que o jejum seja quebrado a partir da ingestão disso, da glutamina. Então, o que é que faz quebrar o jejum intermitente? O jejum
é quebrado com aqueles alimentos, certo? Com aqueles produtos alimentícios que vocês vão ingerir que vão conter calorias ou que vão estimular uma maior secreção de insulina, porque um dos objetivos do jejum é manter a insulina estável, certo? E aí, a insulina está estável, mas quando eu me alimentar, ela não vai subir? Sim, vai subir. Só que aí a gente pode escolher alimentos específicos para fazer com que ela se mantenha estável ainda, que a alteração dela não seja tão brusca, certo? Como, por exemplo, a gente pode escolher proteínas e gorduras, certo? E se for necessário, um pouquinho de carboidrato, certo? Para fazer um controle ali do cortisol, mas um carboidrato de baixo índice glicêmico, tá ok? Para que a carga glicêmica daquela refeição seja controlada. E é essencial essa primeira refeição ser bem controlada por conta disso. Você estava em jejum e você dá um pico de insulina repentino, não vai ser interessante. E temos que lembrar também que outro problema do jejum é você só tem 8 horas para se alimentar e essas 8 horas você tem que incluir todas as calorias essenciais para você e também todos os macro e micronutrientes para você, que aí o profissional da nutrição vai fazer todas as escolhas ideais para você, de acordo com seus exames bioquímicos, de acordo com sua avaliação antropométrica, enfim, com os parâmetros usados daquele profissional. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre problemas que o jejum pode trazer, certo? Então, galera, quando um jejum é mal elaborado, quando o jejum é mal feito, o que é que pode acontecer? A primeira coisa que a galera faz é simplesmente cortar qualquer fonte de carboidrato. E galera, não é assim que se emagrece, não é assim que se ganha peso, não é assim que se trata uma patologia. Dependendo da patologia, tá ok? Enfim, o que é que acontece geralmente? Uma síndrome metabólica. De repente a pessoa começa a consumir 500 calorias por dia. De repente começa a consumir 600, 700, 800, 900, 1000 calorias por dia. Ou seja, é algo, galera, muito pouco para se você consumir. Ou seja, você vai deixar o seu corpo, querendo ou não, em um estado de alerta. Então, de fato, essa síndrome metabólica, ela vai ser um crash no seu metabolismo. Você estava consumindo, sei lá, 2.000, 2.500 calorias, que é o consumo médio, tá ok? Da população. E aí começa a consumir depois 1.000 calorias. Ou seja, é muita caloria cortada, gente. Existem alguns mecanismos para isso ser controlado, que inclusive eu já até falei em outro vídeo sobre isso, que é a termogênese adaptativa. E vai ser justamente aí que ela vai começar a agir. Você vai consumir essas 1.000 calorias, beleza, o corpo está ok. Então vamos diminuir a sua TMB, o seu gasto energético, certo? E aí você começa a gastar também 1.000 calorias. Ou seja, você faz dieta durante um longo tempo, até perde um pouco de peso no início, mas depois estabiliza e não consegue mais perder peso. É justamente também por conta disso. Outras ocasiões que podem ocorrer também com o jejum mal elaborado, mal executado, é o que? Elevação do cortisol, diminuição brusca da testosterona e diminuição da sensibilidade dos receptores ao IGF-1 ou à testosterona. Ou seja, são 3 coisas essenciais para aquela galera que quer ganhar um pouco de massa muscular. Ou seja, se você faz jejum mal elaborado, certo? Você vai ter uma diminuição nesses hormônios e uma diminuição da sensibilidade desses receptores. Ou seja, temos que ter muito cuidado com todas essas estratégias, todas essas ferramentas nutricionais. Pois quando não orientada por um profissional, você pode estar botando em risco, além da sua saúde, os seus resultados. Porque ninguém quer ficar parado no tempo, fazendo um esforço para receber um resultado e não recebê-lo, não é verdade? Outro grande perigo, que é um perigo de verdade, são compulsões. Compulsões, galera, são geradas com atos que a gente faz que às vezes nem percebe, que é uma restrição excessiva, que é um comportamento alimentar de simplesmente excluir a comida da sua visão, certo? Seria interessante um psicólogo falando sobre isso, tá ok? Que aí eles podem intervir muito melhor nessa área, certo? Um dos gatilhos para se promover uma compulsão alimentar é fazendo grandes restrições, certo? E aí, galera, é muito mais complicado tratar uma compulsão alimentar. Então, fazendo uma retrospectiva do vídeo, a gente pode lembrar que o jejum intermitente ele é muito bem aplicado para aqueles casos de melhora de sensibilidade da insulina, melhora de enzimas hepáticas, melhora de sensibilidade de alguns hormônios, como também
a melhora da secreção de alguns hormônios, como o GH. O perfil lipídico como um todo, ele também vai melhorar com a estratégia do jejum intermitente, quando bem elaborado, tá ok? Lembrando, galera, que todos esses benefícios que eu citei é quando o jejum é bem elaborado e bem feito, certo? Não é feito de qualquer forma. Então, galera, obrigado, certo, pela atenção. Valeu aí por mais um vídeo. Se inscreve aí no canal, quem estiver assistindo pelo YouTube, certo? Ativa o sininho aí, dá a curtida, tá ok? Compartilha com o máximo de pessoas, se possível. Quem estiver assistindo pelo Instagram, só curtir aí, comenta aí, faz seu comentário, dá uma sugestão de vídeo. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, tá ok? E obrigado e valeu!